Cid José Branco está com a gente aqui. E aí eu vou querer conversar com o senhor o seguinte. Esse número que nós citamos aqui no mundo, eu queria trazer aqui para o Paraná. Isso. Eu queria trazer uma ideia aqui para o Brasil para ter uma dimensão O Brasil, em torno mais ou menos de 6 milhões de pessoas são diabéticas. Mais ou menos em torno de 6 milhões são diabéticos. Nós temos que diferenciar diabetes tipo 1 e tipo 2. Tá, qual é? O tipo 1 é o tipo juvenil. A criança tem uma doença autoimune, destrói a parte de produção de insulina pelo pâncreas e ela desenvolve em torno de 10, 12, 15 anos. O tipo 2, que é o nosso objetivo hoje aqui, é aquele paciente que desenvolveu depois de uma certa idade. Pois é. É como se o pâncreas ficasse cansado. E aí ele não consegue produzir a insulina necessária para fazer o metabolismo da parte metabólica. O pâncreas fica cansado ou nós deixamos o nosso pâncreas cansado? São vários fatores, né? Essa colocação tua depende muito do fator genético, depende muito do hábito de vida, depende muito da atividade física, depende muito do uso de medicamentos. Ela é multifatorial, ela é extremamente complexa. E o diabetes é grave por quê? Porque a médio e longo prazo ele traz problemas de saúde importantes. Problemas de saúde como acidente vascular cerebral, problemas de saúde como infarto agudo do miocárdio, problemas de insuficiência vascular periférica. Então, ela é multifatorial. E a conscientização da população é importante em relação ao tipo 2, porque ela tem um tratamento. Não só o tratamento clínico, que já existe há muitos anos, mas agora o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, onde tem resultados fantásticos em termos de controle ou cura do diabetes tipo 2. Eu aprendi da pior forma possível dentro da família que essa doença é a doença silenciosa. Isso. Que ela ataca as pessoas sem a gente se dar conta daquela nossa rotina, né? Só quem tem pacientes com diabetes ou tem familiares, como você teve e eu também tive, sabe como é uma doença terrível. E a novidade que nós temos, é uma situação que nós estamos lutando há muitos anos, é mostrando para todos que há um procedimento, não só para emagrecer, mas há um procedimento para cirurgia metabólica, onde 90% a 95% dos pacientes não tomam mais remédio. Então é possível, através de laparoscopia, você mudar o tubo digestivo e essa pessoa acabar tendo uma melhora importantíssima. Uma das revistas mais importantes do mundo chama-se New England. Publicou recentemente um artigo que pegaram 2 grupos, 2 anos. Um grupo de pacientes com remédio e um grupo de pacientes com cirurgia. Depois de 2 anos, o que observaram? Aqueles pacientes que foram operados, 95% acabou diabetes. Daqueles que não foram operados, nenhum acabou diabetes. Então vamos lá para eu entender melhor essa cirurgia. Certo. Essa recomendação existe para aquele paciente em determinado estágio da doença, em determinada idade. Explica um pouco melhor para a gente. Então, o que se preconizava até então, nós trabalhamos isso há 21 anos, é que todos os pacientes grandes, obesos, que chamamos obesos mórbidos, tinham diabetes, ele perdendo peso melhorava o diabetes. Ponto. Tá. O que a gente estuda e vê isso aí há muito tempo é que nem todos os obesos são diabéticos, nem todos os diabéticos são obesos. Esse índice de diabéticos não obesos é altíssimo. E esses pacientes podem se beneficiar da cirurgia. Então, houve uma modificação da cirurgia para que o diabético tipo 2 não perca tanto peso, mas melhore o diabetes. Entendi. Essa modificação é que tem essa novidade, onde tem um índice de cura muito maior do que o medicamento. Tá. O controle da doença, a remissão de algumas lesões. Tá, deixa eu explorar o senhor nesse aspecto aqui. Eu quero entender, por exemplo, se o pessoal de casa que tem essa diabetes, ele pode se enquadrar nessa situação Isso, perfeito. posso fazer essa cirurgia? Não sou obeso mórbido. Isso. Mas qual é a característica para chegar a esse ponto? Isso. Esse detalhe é importante, ele ter acesso a algum profissional da saúde que faça uma avaliação. Tá. Depende do peso, depende da altura, depende dos exames de sangue, tempo de evolução da doença, depende das lesões que ele tem, os medicamentos que ele toma. Mas abriu-se uma porta muito grande para que esses pacientes, que até então os remédios não davam conta, ou aqueles que estão numa fase que tão difícil de controlar com a medicação, possam ser submetidos à cirurgia. Tá. Ele tem que passar por um profissional e esse profissional avaliá-lo para que ele possa ser submetido ao procedimento. É uma cirurgia muito invasiva? Não. Cirurgia, a gente fala, eu tenho um Exato. certo receio. O que nós temos que ponderar em todo procedimento cirúrgico é assim, se vale a pena ou não vale a pena. Tá. Como você colocou também, concordo com você, a diabetes é uma doença silenciosa. Muitas vezes ela não se manifesta aquelas doenças graves. Então, o risco da cirurgia é cada vez menor. Antes o risco era muito grande, concordamos, mas hoje a cirurgia está tão determinada, está tão controlada que o risco é muito pequeno. Então, o risco de você operar hoje é menor que você ficar diabético. Você ter um AVC, um derrame, perder um membro, ter um infarto, ter problemas vasculares, cardíacos. O risco cirúrgico está cada vez menor. Perfeito. Doutor, obrigado pela sua entrevista, obrigado pela participação. E uma vez por ano tem que procurar um médico para fazer essa bateria depois dos 40. No né? mínimo. No mínimo, né? Meu Deus, tô atrasado, doutor. Vamos marcar aquela consulta já. Vou pôr em dia. Valeu, doutor, valeu, obrigado pela